Olá, seja mais uma vez bem-vindo. Esse é o vídeo de número 3 do tópico 8 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre tabelas hash. Em especial nesse vídeo vamos falar sobre os algoritmos de hashing. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Vamos lá. Bem, em linhas gerais podemos dividir a situação da construção de algoritmos de hashing nessas três situações, de forma, claro, grosseira. Você tem o hashing uniforme, que seria a condição ideal, em que as chaves são distribuídas de forma uniforme entre todos os endereços, um espalhamento perfeito. O pior cenário é quando você tem uma colisão completa de todas as chaves para um registro só. Isso, claro, está longe do que a gente deseja. E o cenário aceitável é o que a gente vai chamar aqui de cenário de hashing aleatório, de funções aleatórias. Claro, aqui não se preocupem com o rigor matemático do uso do termo aleatório, uniforme. Vamos encarar isso dentro de um contexto prático aqui, no linguajar de tabelas de dispersão somente. Bem, nesse cenário denominado aleatório, eu vou ter alguns mapeamentos de unívocos de chave para endereço com algumas colisões. E aí vou tentar tratar essas situações de colisão de uma forma mais individualizada. Bem, então o cenário perfeito da distribuição uniforme ele está praticamente fora de questão. Eu poderia, claro, ir para o cenário em que eu escolheria um mapeamento que garanta uma distribuição melhor do que a aleatória para cada caso, mas isso também é difícil porque eu teria que ter um conhecimento muito mais profundo do funcionamento do espaço das chaves, associado, claro, a uma certa experimentação. Então, esse cenário ideal ele, traz dificuldades e que não vai ser, e não vai trazer uma receita geral para atingir isso, porque vai, claro, depender do espaço, do tipo de chave que você está usando. Então a gente vai tentar trabalhar outras alternativas, como por exemplo fazer algum mecanismo de geração aleatória dos endereços. Nesse caso, eu vou pegar e da estrutura natural das chaves eu construo uma transformação nelas que daí carrega, acrescenta aí um certo grau de aleatoriedade, aleatoriedade no sentido de que você daí não consegue estabelecer uma conexão explícita da chave com o endereço calculado. Essa é uma forma de se fazer. Outra estratégia é eu tentar tirar vantagem de alguma relação de ordem natural nas chaves. E aí eu vou conseguir, dependendo do cenário, se for muito bem comportadinho, uma distribuição, inclusive melhor do que aleatória, chegando a uma distribuição uniforme para aquele caso. Vejam aí nesse exemplo do slide. Se eu tivesse como chave um intervalo de valores numéricos, por exemplo, representação de anos entre 1970 e 2000, e eu vou usar isso como mecanismo de indexação, eu poderia definir uma função de hashing que pega o ano em questão, subtrai de 1970 e faz o resto da divisão por 31 aqui no caso, que é o intervalo de endereços que eu vou permitir, o espaço de endereços que eu vou permitir, de 0 a 30. Dessa maneira, ó, vejam que o hash de 1970 é 0, o de 71 é 1, até o hashing de 2000, que é 30, nenhum deles vai ter colisão. Então, se eu consigo entender e extrair algum tipo de padrão da chave, eu posso ter justamente uma distribuição, inclusive, melhor do que a aleatória, com colisão zero. Mas, claro,
eu preciso, nem sempre o tipo de chave que eu vou usar vai me dar esse tipo de informação de uma forma tão simples, tão fácil. Então, a gente pode ir trabalhando em operações, usando operações matemáticas que tentam, como eu falei um pouco atrás agora, dar algum grau de aleatoriedade na definição desses endereços. Algumas estratégias para isso são você juntar partes das chaves, então eu extraio alguns dígitos dela e junto. Isso quebra um pouco o padrão original, mas aí às vezes puxa, né, dentro da informação que foi extraída das chaves alguma, né, relação de espalhamento natural que esteja ali presente. Uma outra estratégia que é bastante usada é a gente usar um número primo para fazer o resto da divisão, uma operação de resto da divisão ou módulo, como a gente também já falou anteriormente, em cima da chave. A operação de resto da divisão preserva a ordenação aí dos valores das chaves, não muda a ordem, né? Se tem uma chave que vem antes que a outra, essa operação não quebra isso daí, mas ela diminui, e tem trabalhos, pesquisas que mostram isso, que há uma diminuição nas chances de colisão quando eu faço essa operação, em especial com o número primo. Então, vou pegar aqui duas estratégias para ilustrar de funções de espalhamento. A primeira é a estratégia também chamada de meio quadrado. Se eu pego uma determinada chave e tenho uma representação dela como um número bem grande, por exemplo, uma string, eu pego a sua representação dos códigos ASCII concatenados, um ao lado do outro. Aí, esse número grande, eu faço uma operação de potência, elevo ao quadrado, e aí tiro uma parte desse resultado, extraio bits intermediários desse resultado, na quantidade que for necessária para gerar dentro do intervalo disponível. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar no intervalo de 0 a 99, eu tenho 100 endereços disponíveis, e a minha chave é o valor 453, eu elevo ao quadrado e pego os dois dígitos do meio, que vão, né, obviamente, ficar entre 0 e 99. E aí eu tenho o meu valor hash aqui, no caso 52. Essa é uma forma de se extrair um valor de hashing que tem um bom comportamento, como eu disse, de espalhamento, de distribuição dos endereços a partir das chaves. Outra operação matemática que também tem uma boa capacidade aí de espalhamento, de distribuição dos endereços, é a operação de transformação de base. Eu faço a conversão do número para uma outra base, aí eu tomo os dígitos dessa base e faço a operação modular pelo intervalo de endereços, pelo valor de endereço máximo. Então, por exemplo, imagine de novo que eu tenho 100 endereços disponíveis de 0 a 99, eu quero pegar a chave 453 e calcular o hash dela, transformo ela, por exemplo, para uma outra base, 382, por exemplo, é a representação de 453, só que na base 11. E aí sim, o 382, eu trato ele como se fosse base 10 de novo, e faço o resto da divisão por 99. Aqui no caso, vou fazer uma correção, o resto da divisão aqui seria por 100, porque eu quero trabalhar com endereços de 0 a 99 inclusive, ok? Então, o resto, o maior resto possível da divisão por 100 é o 99, então eu faço 382 resto da divisão por 100, e aí o resultado é o 85. Muito bem, essa também é uma outra operação matemática que pode ser usada como função de hashing, que gera um espalhamento razoável, adequado para diversas aplicações.
Vamos agora fazer ilustrar uma terceira possibilidade aqui, que vai trabalhar com aquela ideia da divisão pelos números primos. E vamos fazê-la agora passo a passo para começar a entender melhor como transportar isso para implementação numa determinada linguagem de programação, por exemplo, C++. Então, eu vou fazer a representação da chave de forma numérica, vou quebrá-la em partes e fazer uma operação de soma, e depois entrar com a divisão de número primo. Não só a divisão por um número primo, mas também a operação de resto da divisão em relação a, a esse número primo, para daí ter finalmente o endereço. Muito bem, então, primeira etapa do algoritmo, vou fazer a representação sua na forma numérica, a representação da chave. Obviamente, se a chave já é um número, eu não preciso fazer nada. Por exemplo, se for uma string, eu entendo a string como um vetor dos seus códigos ASCII. Aqui tem um exemplo aqui da string Lowell, é essa sequência de códigos ASCII, e eu estou supondo que eu vou definir um tamanho fixo para a string. Então, por exemplo, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres sempre fixos. Se a string é menor do que 12, eu preencho com caracteres espaço, por isso aqui o código ASCII 32. E aí eu vou usar toda a cadeia de 12 caracteres aqui para fazer o processamento. Quando eu faço isso usando a chave toda, ao invés de aqueles 2 primeiros caracteres que a gente viu nos vídeos anteriores, eu estou aumentando a chance de fazer mapeamentos mais dispersos, ou seja, produzir endereços diferentes, reduziu a chance de colisão. E a perda de desempenho para isso é mínima, né? É desprezível, eu não preciso me preocupar. Bem, aí eu vou agora pegar a chave e fazer uma soma de partes dessa chave. Então, particiono a chave, por exemplo, pego a string de 2 em 2 bytes e faço soma desses números. Então, 7679 se transforma em 7.679, e aí eu somo esse com o 8.769 e assim por diante, e eu tenho o resultado aqui, que é 33.820. Depois disso, eu faço aí sim a divisão por um número primo. Então vejam aqui, o número primo é o 19.937. Faço a divisão por ele e tomo o resto, né? Por isso aqui a operação mod. Então é o resto da divisão por 19.937 que é calculado. O resultado é esse daqui, 13.883. E aí, por que ser um número primo? Porque trabalhos anteriores, pesquisas na área de tabelas hash mostram que esse tipo de operação produz uma distribuição mais aleatória do que você fazer essa transformação por um número que não fosse primo. Por fim, eu tenho que mapear esse cálculo do resto da divisão pelo número primo para o intervalo de endereços disponível. Então, se eu tenho um intervalo de endereços que vai de 0 a endmax menos 1, eu faço mais uma operação de resto da divisão por endmax, para daí sim eu cair no intervalo de registros. Então imaginem, por exemplo, se eu tenho um cenário com 75 registros, eu posso usar, por exemplo, 101 endereços. Com 101 endereços eu tenho um fator de carga, vejam só, que chega perto daquele valor de 70%, 74%, então está aparentemente adequado. E aí vou ter endereços da posição 0 até a posição 6. E aí, fazendo 13.883, que é o resultado da operação na etapa 2 aqui, pelo resto da divisão por 101, eu chego finalmente no local em que eu vou guardar a chave Loyal, que é o endereço 46. Veja, essa última etapa é simplesmente para garantir que você entre com um valor de endereço, você resulte o cálculo num valor de endereço
que está no intervalo permitido, no tamanho da tabela hash definida. Então está aqui um passo a passo de um algoritmo de hashing simples para ser implementado e que daí, por sua vez, dá condições de você construir uma tabela em memória com a capacidade aí de pesquisa e cálculo, perdão aqui, pesquisa e cálculo da posição daquele registro em tempo constante, tempo osão de 1. Muito bem, vamos parar por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar, continuar na verdade falando das questões de implementação, só que um pouco mais a fundo, porque vamos entrar nos detalhes da alocação em memória, de como estruturar em memória a tabela hash, principalmente para lidar com a questão das colisões, para contornar as situações de colisão, como fazer isso dentro da organização da tabela em memória. É isso aí, até o próximo vídeo.